Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e esta semana nós estamos falando sobre família e nós vamos falar hoje do Salmo 127. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, né? Se você quer ajudar as pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você vai estar propagando o reino de Deus e ajudando as vidas através da palavra de Deus, que é uma fonte de sabedoria. Salmo 127 diz assim, vamos ler a partir do 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os filhos, né? O texto está dizendo que eles são como flechas para o guerreiro. Imagina um guerreiro sem flecha. É claro que nós estamos falando de uma época bem medieval, né? Onde a arma principal era a espada e a flecha. Esses dois armamentos eram muito importantes. A espada para o combate de perto e a lança e a flecha, né? Para o combate mais longo, com mais distância. E a gente fica imaginando um guerreiro com a sua aljava vazia. E isso significa que Davi está fazendo uma comparação que os seus filhos, né, os filhos que são um presente de Deus para nós, eles são armamentos de guerra importante na nossa vida. Nós não estamos falando de guerra braço com braço. É claro que nós estamos falando da guerra do dia a dia, né, que nós enfrentamos todos os dias. E hoje nós vamos falar de 4 coisas muito importantes na criação dos nossos filhos, tá? Um outro dia nós vamos falar sobre a situação dos enteados. Nós estamos falando de filhos, porque tem muita gente que ela está com problema no casamento, então ela acha assim, ao invés de resolver esse conflito, tá muito desgastante, né? Então eu vou terminar esse relacionamento e entrar num outro relacionamento. O que será mais difícil ainda se você não aprender os princípios que nós vamos ensinar hoje, porque você vai entrar num casamento com filhos dos outros, e aí a situação é mais trabalhosa ainda, né? Então você tem uma opção: lute pelo seu casamento. Segunda opção: não se casar com quem tem filhos pequenos, tá? E terceira opção: eu amo, eu tô apaixonado, não tem como, eu tenho que casar com pessoas que os filhos não são meus. Então você vai precisar desenvolver muito sabedoria emocional e acompanhar alguns vídeos nossos que nós já gravamos, porque você está entrando numa família onde já tem filhos. Não estou dizendo que não dá certo, estou dizendo que é mais trabalhoso, né? Principalmente na questão de repreensão. Você não tem autoridade para repreender um filho que não é seu. Nós estamos vivendo nessa geração, porque na geração passada, não importa se o filho era seu ou não, né? A lei da nossa casa, da nossa família, que a nossa mãe impunha dentro do lar, era: respeita os mais velhos. Eu não quero reclamação dos vizinhos aqui. Você estando certo ou estando errado, eu vou dar atenção aos mais velhos. Respeite os mais velhos. Quando o mais velho falar, abaixe a cabeça. É claro que nós estamos falando de uma geração onde os mais velhos, eles eram tinham mais respeito, né? Hoje você tem que treinar sua criança, porque os mais velhos hoje estão um absurdo. Não estou generalizando, mas você tem que treinar os seus filhos, porque principalmente para ele não cair na conversa de um pedófilo, né?
Então os tempos mudaram, as gerações mudaram, as coisas mudam. E nós também precisamos nos atualizar. Quem não se atualiza, quem não faz um upgrade, acaba ficando obsoleto e sendo deixado para trás. Então, nós vamos falar um pouco dos filhos, porque são um presente de Deus. Primeiro princípio na criação dos filhos. Um pai, o pai, não estou dizendo a mãe, o pai, figura masculina. Função do pai, primeira coisa na criação dos filhos, provisão, proteção e destino. É obrigação de um pai dar provisão, proteção e destino. Existem muitos filhos que não conseguem ver a figura de um pai dentro da sua casa, né? Por isso que muitos jovens hoje estão emocionalmente abalados e perdidos. Função do pai, provisão, proteção e destino, tanto espiritual, quanto emocional, quanto financeira. O pai tem que ser uma base. Há muitos pais que não estão dando provisão para os seus filhos. Provisão em todas as áreas, não estou falando só financeira, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre estabilidade financeira. Mas a provisão em todas as áreas, principalmente provisão e proteção emocional. Outro dia o meu filho, Azaf, ele chegou para mim e falou: pai, meus amiguinhos lá na escola viram que eu estava com um tênis novo, tênis branco, começaram a tirar sarro de mim, vieram e pisaram tudo no meu tênis. Pisaram todos no meu tênis. E eu queria saber se eu posso usar o Kung Fu com eles, porque o senhor não me deixa usar o Kung Fu. Eu falei: Azaf, você não está fazendo aula de Kung Fu, né, para machucar os seus amiguinhos. Você está fazendo Kung Fu para que você pratique um esporte, aprenda defesa pessoal quando você crescer e alguma coisa assim, mas não é para agredir ninguém. Nós não estamos aqui para machucar ninguém, né? Então você precisa ter um controle, né? Saber que isso sempre vai acontecer. Você tem que saber lidar com essas situações. E lidar com essas situações não é sair agredindo, batendo nos seus amiguinhos. Eles fizeram isso porque eles ficaram com inveja do seu tênis é bonito, seu tênis é novo. Daqui o pai tem um produto que passa e fica limpinho. E passamos o produto, que chama Limpa Tênis, e ficou limpinho de novo, branquinho. Eu falei: tá vendo? A gente resolveu apenas com um limpa-tênis. Se você tivesse agredido seus amiguinhos, olha, o papai ia ter que ir na escola, ia ter que conversar com o diretor, o papai ia ter que passar constrangimento, ia ser envergonhado. Então, você fez bem em vir conversar, em perguntar se podia ou não. Por quê? Porque o que acontece, gente? Uma criança ela não sabe. Ela está lá na aula de Kung Fu, embora, né, o mestre ele ensina, né, que ensina educação, né, ele não ensina violência, né? Às vezes as pessoas falam: vai fazer aula de luta, vai se tornar uma pessoa violenta. Não, pelo contrário, ali ensina inteligência emocional, domínio próprio, né? É um esporte que todos nós precisamos praticar, né? Todos nós precisamos fazer esportes, né? Até na nossa idade, né? Hoje o único esporte que eu faço é caminhada, mas já fiz Krav Maga, mas é assim, a gente não faz para ir agredindo as pessoas, porque o nosso corpo precisa estar em movimento, o nosso corpo precisa ser movimentado. Nós não fazemos para agredir ninguém. Eu, fisicamente, eu nunca agredi ninguém, né? Nunca, jamais. Então, um pai, ele precisa dar destino para o seu filho. Um pai, ele precisa estar presente, ele precisa dar proteção, ele precisa proteger os seus filhos. E isso está no ser humano, no homem.
o homem, ele recebe esse instinto de protetor da família. Isso está até na natureza animal. Você vai ver que o macho na natureza está sempre protegendo a sua família, né? O seu rebanho ali, enfim, né? Então, a proteção, ela vem do pai. Então, o pai precisa estar presente. Um pai precisa acompanhar os seus filhos, as suas filhas na escola. Precisa seguir, às vezes até escondido, porque você não sabe o que o seu filho muitas vezes está fazendo. E está fazendo. Ah, bispo, eu confio no meu filho. Sim, eu também confio no meu filho. Mas você confia no filho do outro? Você confia na educação de uma outra família? Nós não podemos. Existem muitos lares destruídos. Então, a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Por mais que você dê uma boa educação, um bom costume, você que é pai, às vezes precisa seguir seu filho, precisa seguir sua filha, para ver o que ele está fazendo, para ver o que ela está fazendo, né? Para ver com quem está se relacionando. De repente você tem uma filha aí que está se relacionando com outra mulher. De repente você tem um filho que está se relacionando com outro garoto e você não sabe. Isso está sendo escondido. Então você tem que seguir, você tem que acompanhar. É importante. Você é o protetor da casa. Vamos lá, porque o nosso vídeo já está ficando grande, né? Agora nós vamos falar com a mãe. Segunda coisa na educação dos filhos. Mãe sábia. A mãe precisa ser sábia. A mulher, ela é o equilíbrio do lar. É o equilíbrio do lar. Não, bispo, eu sou uma mulher rígida, que eu grito mesmo. Não, você não é rígida, você é tola. Uma mulher tola, desculpa falar isso. Mas a repreensão é para o nosso crescimento. A mulher é o equilíbrio do lar. Porque o pai, ele é meio brutão, ele já vem disso, isso está na natureza do homem, né? Isso está dentro do DNA do homem. Mas a mulher é o equilíbrio do lar. É ela que traz a calma, ela que traz a serenidade. Pelo menos era para ser. A mulher trazer a serenidade dentro do lar, trazer o equilíbrio. E Jesus sempre pregou o equilíbrio. Você vai ver em grandes mensagens de Jesus ele falando sobre o equilíbrio. Ele está dizendo lá: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seja prudente como a serpente, mas manso como a pomba. Isso é equilíbrio. Então, Jesus sempre pregou o equilíbrio. E a mulher sábia, a mãe sábia, ela é o equilíbrio dentro do lar. Ela está sempre pacificando brigas entre os irmãos. Ela está sempre ali unindo os irmãos, unindo a família. É uma equipe. Deus criou a família para ser uma equipe, gente. Guarda isso, isso é forte. Deus criou a família para ser uma equipe. Então a mulher precisa fazer o papel dela. Terceiro, e eu vou parar por aqui, amanhã a gente fala mais, porque o nosso tempo já está longo, já passou. Eu pretendo fazer com 10 minutos no máximo. Terceiro, estabilidade financeira, tá? Estabilidade financeira. Você precisa ter estabilidade financeira para gerar filhos. Ah, bispo, é Deus quem manda o filho. Não é Deus quem manda o filho, não, tá? Quem tá fazendo o filho aí é você. É Deus que manda um filho de uma prostituta que se deitou com vários homens, ela não sabe nem quem é a mãe? Não. Por que não, bispo? Que absurdo, isso é heresia. Deus, ele já deu o poder da natureza. Deus não tem que falar com o pé de manga para ele produzir manga. Deus não tem que falar com o pé de abacate para ele produzir abacate. Ele vai produzir. Se você plantar, ele vai produzir. Se você plantar um pé de manga, vai produzir manga. Deus não precisa falar, ó, produza manga, porque ele já deu a lei da natureza. Ele já ordenou a natureza que a natureza produzisse frutos, assim como ele ordenou ao homem. Ele disse: eu vos abençoo, enchei-vos e multiplicai. Então Deus já deu a bênção da multiplicação. Então, se o homem coabitar com uma mulher, sendo ou não da vontade de Deus, coabitou, vai gerar filhos, né? Estamos dizendo sem a proteção de hoje, que existe hoje. Mas coabitou, vai gerar filhos. Então, não é assim Deus que está mandando.
Deus ele já deixou designado uma ordem. Se o homem coabitar com a mulher, vai gerar filhos. Essa é a regra da natureza, né? Deus já deu a lei da natureza. Então, filhos precisam ser programados. Não adianta você sair tendo 2, 3, 4, 5 filhos se você não tem estabilidade financeira. Vai ficar vivendo do Bolsa Família? Então, se você não der uma estabilidade financeira para o seu filho hoje, uma escola boa, um estudo bom, uma boa educação, então fica difícil. Então, eu estou sendo sincero aqui, gente, eu não estou mentindo não, você pode estar até discordando de mim, mas se você vai ter filhos, planeje antes. A Bíblia ensina a gente a ter planejamento para tudo, então planeje você ter filho. É diferente você planejar ter um e vir gêmeos, é diferente essa situação, mas um filho precisa ser planejado. Você tem estabilidade financeira para ter 5 filhos? Ah, bispo, eu tenho estabilidade financeira para ter 5 filhos, então tenha 5 filhos. Se você não tem estabilidade, não coloque filhos no mundo para ficar sofrendo, para ficar aqui à mercê de bandidos, traficantes, para ficar jogado na rua. Desculpa falar isso. Não estou acusando A, B nem C. Não estou dizendo que você faz isso, tá? Mas tenha estabilidade financeira. Se você tiver estabilidade financeira, você vai sofrer menos. Vai sofrer menos. Então, planeje os seus filhos. E para a gente encerrar, eu não ia falar mais, mas assim, sabedoria com as palavras. Isso é importante. Você tem que ter sabedoria com as palavras quando você está conversando com seus filhos. Enfim, com todo mundo, mas você tem que focar com os seus filhos. Nada matou mais no mundo do que as palavras. É forte isso, hein? Nada matou mais no mundo do que as palavras. Tenha sabedoria com as palavras quando você for falar com os seus filhos. Não vou explicar, mas eu vou orar, porque o nosso tempo já foi. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse devocional no nosso coração hoje e que as pessoas aprendam, meu Deus, a cuidar dos filhos, a falar com os filhos de maneira sensata, a terem, meu Deus, sabedoria para poder educar, criar os filhos nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Cada hora é uma coisa, cada hora surgem drogas diferentes, cada hora são costumes diferentes, modas diferentes que vão mudando, e são tantas famílias destruídas, e são tantos filhos que vêm de famílias destruídas, e os nossos filhos estão aí, às vezes, fazendo amizade, e não são impedidos de fazerem amizades, mas muitas vezes as más conversas, as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Então ensina a gente a manter os nossos filhos perto de nós, como o guerreiro que tem a sua aljava cheia, mas, é claro, meu Deus, com estabilidade, com sabedoria. Ensina essa pessoa a ter sabedoria na educação dos filhos, a falar palavras sábias, corretas, ajudar os filhos. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.